porque o Caio apurou que a Secretaria de Segurança Pública do Rio enviou um relatório sobre a atuação de facções criminosas ao governo americano. Esse relatório dizia o quê, Caio? A gente sabe como os Estados Unidos pretendem, tem a ideia de enquadrar os nossos traficantes, ou os traficantes de forma geral, em organizações terroristas. É sobre isso um pouco. Boa noite. Completamente, Márcio. Boa noite a todos, Márcio. E ajuda a gente a entender também todo esse contexto das ações do governo Trump e da Casa Branca próximos aqui à Venezuela, aos ataques aos navios ali e também a esse aumento de tensão com a Colômbia. O que acontece, né? Eu apurei junto com uma fonte alta do governo do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue neste ano, mais ou menos 6 meses, um relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para o consulado do Rio de Janeiro, o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Dizendo o quê, basicamente? Dizendo que o Comando Vermelho atua nos Estados Unidos também, em outros tantos países, portanto se configura como uma organização transnacional e pratica ações terroristas, no entendimento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse relatório foi entregue a autoridades do governo Donald Trump. E aí qual que é o objetivo? Ampliar a cooperação e que de algum modo isso evolua para que seja considerado o Comando Vermelho por parte dos Estados Unidos uma organização terrorista. E aí possa ser alvo de sanções, principalmente, Márcio, sanções por parte do Departamento de Ativos, né, de recuperação de ativos no exterior do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Porque daí você sancionando, por exemplo, esses criminosos que estão sendo procurados na avaliação do governo do Rio de Janeiro, isso ajuda a combater o crime organizado. Só que aí, Márcio, o que acontece? Esse entendimento de que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, como entende o governo do Rio de Janeiro, não bate com o entendimento que Brasília tem, que o governo Lula tem da atuação do Comando Vermelho. Claro, Brasília entende que o governo Lula, Ministério da Justiça, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, uma facção criminosa, mas que não pode ser classificada como terrorista. Por quê? Porque no entendimento do governo brasileiro, para ser uma organização terrorista tem que ter crime de ódio, tem que ter crime religioso, tem que ter uma questão ideológica, né? E isso que prevê a legislação brasileira. E aí que dá a divergência toda em relação ao Brasil. Na semana passada, inclusive, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre isso abertamente, que é diferente uma organização criminosa que atua, por exemplo, com tráfico de drogas, de uma organização terrorista, por exemplo, como o Hamas, né, vamos dizer assim. Mas aí tem essa aproximação do governo do Rio com o que vem pensando o governo Trump. E todas as operações do governo Trump aqui na América do Sul, mais recentes, Venezuela e Colômbia, têm diretamente a ver com essa relação. Tanto que o Cláudio Castro hoje falou, é uma organização narcoterrorista. É a mesma expressão que o Trump e o governo americano têm utilizado. Na mesma linha da sua apuração, o Estevão Limana, agora há pouco no Arena, disse também que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já entrou em contato com o governo americano, fazendo essa nova classificação, digamos assim, numa liberdade, sobre organizações terroristas que também agem no estado de São Paulo, naturalmente se referindo ao PCC. Mas se não há essa coordenação com o governo federal, de nada adianta, não pode vir apoio dos Estados Unidos, diretamente a estados, não passando pelo governo federal. É isso que há de novo, uma falta de coordenação? Mas na verdade sim, expõe eu não diria necessariamente nesse caso uma falta de coordenação. Falta de coordenação talvez seja tudo aquilo que vocês estavam dizendo dessa diferença de visão, de combate, ou da forma de conduzir o crime organizado no Brasil entre um governo do PT, Lula, do governo do Rio de Janeiro, e também o governo de São Paulo, né, que tem uma linha mais próxima ao governo do Rio de Janeiro. Mas mostra uma diferença de interpretação de como essas facções devem ser combatidas, né? E aí tem uma divergência. Porque o que está acontecendo é tanto o governo de São Paulo, principalmente o governo do Rio de Janeiro, a partir dessa apuração desse relatório, entendendo e sinalizando ao Donald Trump que nós concordamos com você, mas não concordamos com Brasília. E aí a gente vê o que o Trump está fazendo, principalmente ali na Venezuela, com esse argumento de que se trata de um país que abriga narcoterroristas. A mesma expressão que o Cláudio Castro utilizou.